No próximo capítulo da novela Três Graças, Vandilson tenta convencer Bagdá de que Jorginho Ninja voltou cheio de segundas intenções. Bagdá até ri, mas o olhar dela entrega que a dúvida ficou plantada. Corta para Lorena e Juquinha, caminhando juntas como se a cidade não estivesse prestes a virar pólvora. As duas trocam sorrisos leves, completamente alheias à rede de intrigas que se fecha ao redor de todo mundo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Raul parte para cima de Arminda, acusando-a de esconder segredos envolvendo Rogério. Ela rebate com uma frieza cirúrgica, deixando claro que Raul não sabe metade do que imagina. E talvez nunca vá saber. No núcleo mais sombrio da história, Cláudia finalmente confessa para Diniz que foi colocada por Rogério como espiã dentro da casa de Arminda há 2 anos. O enfermeiro fica sem chão. "Você tá metida com gente que guarda veneno na gaveta", ele avisa. Cláudia apenas respira fundo, como quem sabe que já foi longe demais para recuar. Minutos antes, ela havia contado a Rogério que saiu da casa sem ser vista por Gerluce. E o sorriso dele foi tão perigoso quanto um fósforo aceso num paiol de pólvora. Ele ordena que ela permaneça no hotel, reforçando que qualquer movimento fora do planejado pode destruir tudo que tramam há anos. No lado oposto da novela, o amor tenta sobreviver no meio do caos. Gerluce e Paulinho vivem um momento íntimo na suíte luxuosa, como se o mundo tivesse sido desligado. Paulinho a envolve num abraço quente e declara seu amor sem medo, sem cálculo, sem curvas. Gerluce se entrega, sem imaginar que a tempestade já começou a se formar do lado de fora. De volta à suíte, Paulinho reforça tudo o que sente, enquanto o destino, paciente e cruel, prepara o próximo golpe sem que nenhum dos dois perceba. Zenilda apavora Arminda ao confrontar sobre os remédios da fundação são falsos. A novela dá aquela guinada dramática que o público ama e que Arminda absolutamente detesta. Isso porque Zenilda, até então vista como uma socialite meio distraída, começará a se mover como uma peça inesperada no tabuleiro. A virada da personagem promete mexer com a estrutura da Fundação Ferretti, porque desta vez, Zenilda não está apenas curiosa, ela está desconfiada. E quando ela desconfia, ela cava. Tudo começa de maneira aparentemente inocente. Xênica, que anda cada vez mais atenta às movimentações estranhas dentro da chacrinha, comenta com Zenilda que os moradores estão falando sobre a ineficácia dos remédios distribuídos pela fundação. É o tipo de sussurro que costuma morrer na esquina, mas não quando cai nos ouvidos de quem tem dinheiro, influência e uma rivalidade mal resolvida com Arminda. Zenilda, então, decide dar sua primeira passada na farmácia da comunidade, onde encontra Viviane atrás do balcão, exibindo aquele sorriso de funcionária que não sabe de nada e prefere continuar assim. A dondoca puxa a conversa, pergunta casualmente pelos remédios, pela demanda, pelos pacientes. Viviane tenta fugir, tenta manter o clima leve, diz que está tudo perfeito, tudo correndo bem, mas o incômodo de Zenilda cresce num ritmo perigoso. Ela sente cheiro de mentira no ar, e quando sente isso, ela não larga o osso. Sem avisar, em pleno fim de tarde, Zenilda chega à casa de Arminda. A vilã, que está acostumada a controlar o ambiente ao redor como quem controla o volume de uma rádio, se irrita imediatamente com a visita surpresa. O olhar dela endurece, como quem já imagina problema, mas ainda não sabe o tamanho do estrago. Zenilda respira fundo, ajeita os cabelos, tira os óculos escuros como quem se prepara para uma batalha elegante e dispara. "É que eu soube aí de uns boatos." Arminda nem deixa a frase completar. "Você vem aqui me fazer perder tempo com boatos, Zenilda?" Mas desta vez, Zenilda não recua. Ela eleva o tom de voz e solta a bomba que até então circulava apenas nos becos da chacrinha. "Esses são bem preocupantes, Arminda. Andam dizendo que os remédios da fundação não curam ninguém, porque são falsos. O impacto é imediato. Arminda empalidece. A máscara de segurança dela, sempre tão firme, trinca pelas bordas.
Nossos remédios são falsos. E tem gente morrendo por causa disso? De onde você tirou essa história, Zenilda? O silêncio que segue é denso, quase palpável. Zenilda observa cada gesto da amiga. Amiga entre aspas, claro, e percebe o pânico que ela tenta esconder. A esposa de Ferete tenta se justificar. Ouviu boatos, sussurros, comentários que não batem com a propaganda da fundação. Arminda tenta rir, tenta minimizar, tenta transformar tudo em piada de internet. Pelo amor de Deus, Zenilda, boatos só existem para ser ignorados. Essa história de que os remédios não fazem efeito nenhum, que são falsos, é igual àquela sobre o ET de Varginha. Fake news, mas o riso da vilã é nervoso, o deboche é forçado, e Zenilda percebe. Arminda, incomodada com o rumo da conversa, resolve cortar o mal pela raiz. Ordena, quase suplicando em tom disfarçado, que Zenilda pare de repetir aquilo, que não dê corda para especulações, que volte para casa e que esqueça esse assunto imediatamente. Zenilda levanta, dá aquele meio sorriso que não promete nada. E promete tudo ao mesmo tempo. Tudo bem, vou pensar melhor e talvez faça o que você disse. Ela se despede com suavidade, mas os passos que ecoam pelo corredor não são de alguém desistindo. São de alguém que acabou de farejar um escândalo colossal. Arminda fica parada no meio da sala, o coração batendo fora do compasso. A fachada impecável, o império farmacêutico, a fundação, os projetos sociais, tudo parece começar a ruir como um castelo de cartas. Ela sussurra para si mesma, quase sem voz, que Zenilda nunca poderia ter ouvido aquilo. Não agora, não desse jeito. Enquanto isso, do lado de fora, Zenilda entra no carro com a expressão de quem está prestes a fazer história. Algo dentro dela diz que essa investigação vai mais fundo do que imagina. E que, se continuar cavando, talvez ache não só remédios falsos, mas cadáveres metafóricos, e quem sabe até reais, enterrados sob o nome dos Ferete. E será exatamente essa centelha de curiosidade, misturada com senso de justiça e uma pitada generosa de vingança social, que colocará Zenilda no caminho de uma verdade capaz de detonar todo o império de Arminda. Por enquanto, ela só começa a desconfiar. Por enquanto. Mas os próximos capítulos prometem transformar essa desconfiança em um terremoto que ninguém vai conseguir ignorar. Zenilda encerra a visita com aquele sorriso diplomático. O tipo de sorriso que Arminda conhece bem, porque nunca significa tranquilidade. Assim que a dondoca vira as costas e atravessa o jardim, a vilã percebe que perdeu o controle da narrativa. E quando Arminda perde o controle, ela surta. A megera fecha as cortinas com violência, pega o celular, tenta ligar para alguém da fundação, mas desiste no meio do caminho. A mão treme. O medo é maior do que a estratégia. Do lado de fora, porém, a história avança num ritmo que Arminda já não consegue acompanhar. Zenilda entra no carro, ajeita a bolsa no banco do passageiro e, pela primeira vez, encara a própria intuição sem fugir. Tem algo muito errado nos remédios da fundação. E quanto mais ela pensa, mais peças começam a se encaixar. Relatos de moradores, reclamações apagadas, efeitos inexistentes, melhoras que nunca chegavam. Tudo aquilo que parecia fofoca de bairro agora soa como um alerta ensurdecedor. A tensão cresce quando Zenilda decide não ir para casa. Em vez disso, manda o motorista dar meia volta e seguir para a chacrinha. Ela quer ver pacientes, quer conversar com gente simples, quer entender a extensão do buraco que Arminda e Ferete cavaram. E, quanto mais ela avança, mais percebe que o buraco é profundo. Crianças que deveriam ter melhorado continuam com sintomas. Idosos que tomavam o remédio há meses não saíram do lugar. Jovens relatam tonturas, falta de efeito, abandono. Algo não fecha, algo fede, algo aponta diretamente para a fundação. Enquanto isso, Arminda tenta se recompor, caminha pela sala como uma fera enjaulada, sem conseguir decidir o próximo passo. Zenilda não pode falar disso com ninguém. Zenilda não pode investigar. Zenilda não pode virar contra mim. O pânico dela cresce conforme lembra que Zenilda, apesar da pose socialite, tem uma arma que é pior que qualquer prova material: credibilidade. Se ela abrir a boca, a cidade inteira escuta.
e acredita. A vilã, desnorteada, até tenta convencer a si mesma de que Zenilda não fará nada. Mas sabe que é mentira. O olhar da Dondoca, antes de sair, dizia tudo. Ela está indo longe. Longe demais. Corta para Zenilda, que agora conversa com uma moradora que relata ter tomado 3 tipos de remédios da fundação sem melhora alguma. A mulher fala baixo, com medo, como se estivesse cometendo um crime só por duvidar do sistema. Zenilda segura as mãos dela e promete que, se houver algo errado, isso vai vir à tona. A postura da Dondoca muda. Ela está mais firme, mais decidida, mais perigosa. A noite cai e Viviane recebe a informação de que Zenilda esteve ali, conversando com moradores. A balconista se desespera, tenta avisar alguém, mas não sabe para quem correr. Falar com Arminda é se comprometer. Ficar calada é carregar a culpa. E no meio desse dilema, ela percebe que o castelo que a fundação ergueu começa a rachar diante dela. Do outro lado da cidade, Ferete recebe uma ligação misteriosa, rápida, dura, urgente. Não se ouve o outro lado da conversa, mas seu rosto se transforma. Ele desliga o telefone e solta um único murmúrio. A Zenilda descobriu demais. O público verá Jorginho Ninja, antes apenas uma sombra no passado, agora um nome que voltará a ecoar com força, assumir um papel decisivo no plano mais audacioso já arquitetado em 3 Graças. O roubo da estátua original das 3 Graças, peça que esconde em suas entranhas a chave para desmascarar toda a farsa da Fundação Ferete. Será esse golpe que abrirá caminho para recuperar cada centavo gasto com os remédios falsificados e, finalmente, colocar Arminda e Santiago Ferete atrás das grades. Tudo começará de maneira quase silenciosa, em um encontro inesperado entre Joelle e Jorginho Ninja. A jovem, movida por uma intuição quase inexplicável, perceberá que há algo de estranho naquele homem que a observa com uma mistura de culpa, ternura e inquietação. A revelação virá como um trovão. Joelle descobrirá que Jorginho é seu pai. A revelação cairá sobre ela como um vendaval, e sem conseguir controlar a avalanche de emoções, a jovem correrá imediatamente para contar tudo a Gerluce. É nesse exato momento que o destino se dobrará sobre si mesmo e abrirá um novo caminho para todos. Ao ouvir de Joelle que Jorginho Ninja é seu pai e que está disposto a ajudar, Gerluce ficará dividida entre a surpresa, a desconfiança e um lampejo de esperança. E será Joelle, ainda trêmula, quem contará que Jorginho ouviu tudo sobre o plano, sobre o roubo da verdadeira estátua das 3 Graças, sobre a vingança pela fabricação dos remédios falsos e, principalmente, sobre o desejo de ver Santiago Ferete pagar por todos os anos de sofrimento que gerou. Gerluce, que já vinha costurando silenciosamente os detalhes da operação, ficará em choque ao perceber que a chegada de Jorginho pode ser exatamente a peça que faltava para o plano funcionar. E será ali, naquela noite tensa e abafada, que as engrenagens começarão a girar com mais força. Enquanto isso, Viviane, Joaquim e Misael também serão convocados. Todos os caminhos começam a convergir para um único ponto: o galpão abandonado na periferia de 3 Graças, onde Gerluce marcará a reunião definitiva. A atmosfera será de pura eletricidade. Viviane entrará desconfiada, Joaquim estará inquieto e Misael chegará oscilando entre o medo e o interesse. Afinal, cada um deles guarda no fundo motivações que nem sempre vêm à tona. É nesse momento que Jorginho Ninja fará sua entrada triunfal. Ele surgirá quase como uma sombra cortando a luz fraca do galpão, deixando todos em alerta. Viviane dará um passo para trás. Joaquim apertará o punho. Misael tentará parecer confiante, mas falhará miseravelmente. Gerluce, porém, saberá que aquele é o momento decisivo. Jorginho chamará todos para perto, usando a voz grave e firme de quem já viveu o suficiente para reconhecer a diferença entre vingança e justiça. Ele afirmará que entende a dor daquela gente, que conhece de perto a destruição causada pelos remédios falsos da Fundação Ferete, que viu famílias inteiras serem devastadas.
Ele dirá que Santiago Ferretti não pode continuar rindo da cara de todos, acumulando fortuna às custas do sofrimento alheio, e que Arminda, com sua máscara de dama refinada, precisa finalmente encarar as consequências. Mas antes que o clima de união se consolide, Misael tentará dar o bote. Ele, tomado pela cobiça, se aproximará de Gerluce quando ninguém estiver olhando e lançará a proposta venenosa: dividir o lucro, desaparecer com a estátua e deixar os outros na poeira. Porém, o que Misael não imagina é que Jorginho Ninja está observando tudo. O momento será cinematográfico. Em um piscar de olhos, Jorginho avançará sobre Misael, agarrando o bêbado pelo pescoço e o erguendo como se fosse um boneco. Viviane gritará. Joaquim tentará intervir, mas Jorginho não dará espaço para a dúvida. Você não vai roubar ninguém aqui, seu miserável. Aqui só vamos roubar para comprar remédios de verdade. Remédios que salvem, não os que matam. O silêncio será ensurdecedor. Misael, aterrorizado, tentará murmurar uma desculpa, mas Jorginho o soltará apenas quando Gerluce pedir. A partir desse ponto, o plano tomará forma de maneira fulminante. Jorginho, com sua habilidade ninja refinada e um passado de estratégias secretas que ninguém conhece totalmente, assumirá o comando da operação. Ele distribuirá funções. Viviane ficará responsável por identificar a réplica. Joaquim cuidará da logística. Gerluce coordenará o acesso. Joeli monitorará a movimentação de Arminda. E Jorginho, como peça final, será o responsável por neutralizar qualquer interferência de Santiago Ferretti. Nas cenas seguintes, o público verá uma sequência eletrizante. Roupas escuras, celulares mudos, uma madrugada silenciosa, corredores desertos e olhares calculados. A invasão ao casarão dos Ferretti acontecerá com precisão cirúrgica. Gerluce, ao tocar na estátua verdadeira, sentirá o peso simbólico de todos os anos de injustiça. Viviane confirmará a autenticidade. Joaquim abrirá espaço para a retirada. Misael, tremendo, seguirá as ordens sem ousar olhar para Jorginho. E então, como um raio, a virada. Arminda e Santiago Ferretti acordarão com a polícia batendo em sua porta. Documentos, provas, vídeos, exames, tudo preparado por Gerluce, Viviane e Jorginho. Tudo organizado para uma queda épica. Todos sairão ilesos dessa grande operação. Todos, menos Ferretti e Arminda, que finalmente verão os portões da prisão se abrirem para recebê-los. Nos momentos finais da operação, uma tensão quase palpável tomará conta de todo o grupo. Enquanto fogem com a estátua verdadeira escondida no fundo da caminhonete velha de Joaquim, o barulho das sirenes começará a ecoar ao longe. Viviane pedirá calma, mas Gerluce, com o coração disparado, perceberá que o tempo deles está se esgotando. Será então que Jorginho Ninja assumirá novamente a dianteira, ordenando que todos se dispersem por rotas diferentes. Um movimento calculado para confundir qualquer perseguição. Joeli acompanhará Gerluce, ainda abalada com a revelação sobre sua própria origem, mas também tomada por uma força nova, uma coragem que ela jamais imaginou existir. A jovem olhará para a mãe de consideração e dirá que está pronta para enfrentar qualquer retaliação que venha, custe o que custar. Gerluce, por um instante, verá naquela fala uma centelha do próprio Jorginho, uma determinação quase indestrutível. Enquanto isso, Jorginho seguirá sozinho para executar a parte mais arriscada, entregar as provas definitivas para a corregedoria, documentos que ele conseguiu reunir silenciosamente, registros que ninguém imaginava que ele tinha acesso, informações privilegiadas sobre desvio de verba, manipulação de resultados clínicos e até depósitos ocultos feitos por Santiago Ferretti. O ninja deixará o material no local combinado e desaparecerá na mesma velocidade com que surgiu. Do outro lado, Santiago Ferretti viverá seu primeiro momento de verdadeiro desespero. Ele perceberá que algo está errado quando seus seguranças não atenderem às ligações e quando, ao acessar as câmeras internas do próprio casarão, notar falhas inexplicáveis nos últimos minutos da madrugada.
Esse será o instante em que Arminda, ainda envergando seu hobby de seda, surgirá na sala principal, perguntando o que está acontecendo. Santiago, sombrio, tentará esconder o pânico, mas o tremor nas mãos o denunciará. A batida na porta virá como um tiro, brutal, urgente, definitiva. Ao abrir, Santiago se deparará com uma equipe inteira da Polícia Federal, acompanhada pela Corregedoria e 2 promotores. Arminda tentará argumentar, mas será interrompida de imediato. Os agentes apresentarão o mandado de prisão, citando uma longa lista de crimes, desde estelionato até falsificação de laudos médicos. A expressão da madame desabará. Ela tentará culpar empregados, gerentes, até o próprio Joaquim, mas nada surtirá efeito. As provas entregues por Jorginho serão irrefutáveis. Enquanto é algemado, Santiago olhará para Arminda com o desespero de quem sabe que o império está ruindo. Já Arminda, em completo colapso emocional, gritará que tudo aquilo é armação, que ela não sabia de nada, que tudo era responsabilidade do marido. Mas os agentes não se comoverão nem por um segundo. No exato instante em que a polícia coloca o casal dentro da viatura, Gerluce, observando à distância com Viviane e Joeli, respira pela primeira vez em paz. O peso daquela injustiça finalmente começa a sair de seus ombros. A estátua verdadeira, agora sob a proteção deles, será analisada para recuperar toda a verba desviada. Viviane confirmará que os remédios comprados com o dinheiro recuperado finalmente chegarão às pessoas que mais precisam. Joaquim, tremendo por dentro, mas aliviado, aceitará que nada poderá apagar suas falhas, mas que talvez exista uma chance real de começar de novo. Misael, ainda chocado com a bronca de Jorginho, ficará do lado de fora do galpão abandonado, refletindo sobre a própria vida, talvez pela primeira vez de maneira sincera. Arminda nem imagina, mas sua vida, já atolada em crimes, manipulações e segredos, estará prestes a ganhar um ingrediente ainda mais explosivo. Atração inesperada por um homem que ela jamais imaginaria olhar 2 vezes. E claro, isso promete virar a trama de cabeça para baixo. Tudo começará quando Jorginho, recém-redimido e dedicado à igreja, intervir para defender Raul de Bagdá na comunidade da Chacrinha. O embate será rápido, direto e acenderá alertas em todos os envolvidos. A postura firme do ex-traficante, ao mesmo tempo severa e protetora, chamará a atenção. E será nesse momento que ele descobrirá que o rapaz é justamente o pai do bebê que Joelle está esperando. Informação que cairá como uma bomba interna, mesmo que ele não demonstre. Sem revelar sua identidade verdadeira para o jovem, Jorginho pedirá uma conversa reservada. Ele não quer brigar, não quer intimidar, mas quer entender quem é o garoto que engravidou sua filha. É a primeira vez em muito tempo que seu instinto paternal grita mais alto que seu passado violento. Ele quer garantir que Joelle, mesmo sem saber que é filha dele, não esteja se envolvendo com alguém perigoso. Raul, ainda ofegante depois da confusão com Bagdá, tentará posar de maduro, mas Jorginho enxerga além da pose. O ex-bandido notará o medo escondido, o orgulho ferido, a contradição entre o discurso de humildade e um comportamento que denuncia privilégios nítidos. Ele também perceberá que o rapaz teme algo, ou alguém, dentro da própria casa. Jorginho, com sua visão aguçada de quem já viveu o submundo, sacará tudo isso em segundos. E, decidido a garantir que Joelle não será alvo de nenhuma armação da elite rancorosa de Três Graças, ele tomará uma atitude surpreendente: levar Raul até a mansão onde o jovem vive. O choque virá quando Jorginho encarar a fachada imensa, reluzente e com mais luzes do que ele já viu em toda a vida. A mansão emerge como um monumento à riqueza que o ex-traficante jamais experimentou. Ele arregala os olhos, olha para o menino e dispara sem pudor. Tu mora no maior palacete e fica chorando miséria? Tu tá de brincadeira comigo, moleque? Raul tenta se justificar, mas a voz falha. Ele não quer admitir que teme a própria mãe, não quer confessar que vive num ambiente onde dinheiro sobra, mas afeto falta. E enquanto pensa numa resposta,
Percebe sua mãe vindo em direção aos dois, e seu corpo congela. Arminda surge no hall externo como uma tempestade de arrogância. Ela não pergunta nada, ela acusa, julga, ironiza. O olhar dela sobe e desce pelo corpo de Jorginho com a rapidez de quem avalia e descarta pessoas diariamente. Mas desta vez, algo trava o movimento. Antes mesmo de ouvir a explicação, ela dispara. Pensei que ia dormir na sarjeta, Raul. Quem é esse cavalheiro? Não me diga que é o seu fornecedor. A frase venenosa pousa no ar como uma lâmina. Raul empalidece, mas Jorginho, acostumado a enfrentar tiros e facões, apenas ergue o queixo e manda a resposta certeira, com aquele tom meio debochado, meio santo que ele aprendeu com o pastor. Se é de substâncias proibidas que a senhora está falando, madame, fique tranquila. Já fui do ramo, mas hoje sou um homem da igreja. A frase, carregada de um orgulho ferido, faz Arminda arregalar os olhos. Ela não esperava tamanha ousadia. Sua boca chega a abrir um pouco, mas ela se recompõe rápido e pergunta por que ele estava com Raul. Apenas ajudei seu filho a encontrar o caminho de casa, nada mais. Raul tenta se esgueirar para dentro, mas ela o segura pelo braço e ordena. Entra, ô zumbi de série americana, e toma jeito! Assim que o garoto desaparece, silencioso como um rato acuado, Arminda se volta novamente para Jorginho. E agora o olhar dela já não é o de antes. O veneno continua, mas há uma fagulha diferente brilhando ali. Interesse mascarado de curiosidade, fascínio disfarçado de superioridade. Antes que Arminda ofereça qualquer coisa, até um falso agradecimento, Jorginho corta o momento com naturalidade rústica. Se vai me oferecer um café, eu dispenso. Já tá tarde para essas cortesias. Passei da minha hora de ir para casa. É nesse instante que Arminda se pega, encarando aquele homem como se fosse uma criatura de zoológico. Rude, perigoso, intenso. E de repente intrigante. Ela, acostumada a lidar com engravatados covardes, não está habituada a ser respondida com firmeza por alguém que não a teme. "E onde é essa sua casa?" pergunta ela, com um sorriso enviesado. "Numa igreja onde o Pai do Céu me deu abrigo", diz ele, já virando as costas. Arminda o acompanha com os olhos enquanto ele se afasta pelo portão. E aí surge o momento que ninguém, nem mesmo ela, imaginaria. "Quanto quer apostar que ele vai olhar para trás, Arminda?" murmura falando consigo mesma. Mas Jorginho não olha. Ele simplesmente segue, firme, como se o mundo lá atrás não existisse mais. Arminda franze os lábios, respira fundo e o conflito interno explode em silêncio. "Tudo que eu não preciso é de um cafuçu na minha vida." Uma frase dita em voz baixa, mas que revela justamente o contrário do que ela tenta se convencer. Quando a porta se fecha e o eco dos passos dele some, Arminda se vê parada na própria mansão como se algo tivesse mudado de lugar dentro dela. Não é amor, longe disso. Não é desejo, ainda não. É uma fagulha perigosa, uma sensação que ela detesta reconhecer. Interesse por alguém que ela deveria desprezar. A partir do instante em que Jorginho desaparece na escuridão da rua, Arminda permanece imóvel no pátio da mansão, como se o ar tivesse mudado de peso. A megera tenta afastar qualquer sensação estranha, mas o incômodo cresce. Ela, que sempre se orgulhou de dominar cada emoção, sente o próprio corpo denunciando aquilo que tenta negar. A presença daquele homem deixou marcas. Nos próximos capítulos, Arminda vai carregar consigo uma inquietação inédita. Mesmo imersa nos seus tradicionais esquemas, auditorias falsas, ameaças veladas, articulações para limpar o próprio nome, a figura de Jorginho insiste em atravessar seus pensamentos como um rompante inesperado. Ela tentará racionalizar, atribuir tudo a mero aborrecimento, mas a verdade é mais desconcertante. Aquela postura firme, aquele olhar direto e a recusa em se curvar diante dela vão atormentá-la. Enquanto isso, Jorginho também seguirá mexido. De volta à igreja, colocará a vassoura de lado
e encurvará os ombros, tentando entender por que aquela mulher o encarou como se o conhecesse por dentro. Ele não gosta da sensação, não quer ninguém acessando partes dele que lutou tanto para enterrar. O passado o ensinou que gente rica como Arminda nunca cruza seu caminho sem intenções tortas. Mesmo assim, algo nele vibra. Não é medo, não é atração pura, mas uma espécie de alerta emocional que ele não sabe nomear. A tensão aumenta quando Raul, envergonhado por ter sido visto em situação vulnerável, tenta convencer a mãe de que Jorginho não passa de um oportunista. Arminda o corta com brutalidade seca. Da próxima vez, escolha melhor suas companhias, porque aquele homem enxerga mais do que deveria. A fala surpreende até a si mesma. Raul, desconfiado, percebe um brilho estranho nos olhos dela. Não é ameaça, não é desprezo. É algo que o deixa ainda mais inquieto. A possibilidade de sua mãe sentir curiosidade por alguém tão distante do universo deles.